Eu não sei se você já se sentiu assim ou está passando por isso, mas eu estou naquele momento da minha vida onde nada mais faz sentido, onde eu estou começando a fazer coisas grandes, mas parece que não está certo, que eu me sinto perdido. Só que hoje eu tenho a calma e eu consigo analisar isso e ver que não é bem assim. Muito prazer, meu nome é Guilherme, mais conhecido como Gitcher. Tenho 22 anos e resolvi sair do CLT e virar empreendedor. Eu, junto à minha namorada, com nossos conhecimentos de tráfego pago e lá do planejamento financeiro, a gente pensou em abrir uma agência de marketing. E, claro, com isso a gente, quando trabalhava, ficava pensando, quando a gente virar empreendedor, vai nos dar mais clareza, vai fazer com que a gente enxergue as coisas com outro olhar, enfim, vai ajustar a nossa vida. Só que foi muito pelo contrário. Isso nos trouxe muito mais questionamento, muito mais perguntas, tanto questões ali de propósito e aquilo de ficar martelando a cabeça. Pô, mas será que é isso mesmo? Tá certo? E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês relacionada a isso, porque assim como eu passei por isso e obviamente estou passando ainda mais, consigo ter uma visão melhor dessa parte de se sentir perdido, de achar que não sou no lugar certo ou que isso não é pra mim, mas na verdade a gente tá passando por um processo de mudança. Então acompanhem comigo nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho aí da minha história. Eu pensava antes, quando saísse do CLT, que eu teria mais tempo, pararia de reclamar do dinheiro, né? Enfim, aquela vida que eu planejava, ou até mesmo que as pessoas falam pra gente quando a gente dá esse passo. Que as coisas iam se encaixar. Só que tem um problema aí. Primeiro, a gente escuta muitas pessoas falando isso e não estamos lá agindo, apenas estamos escutando. Então a gente coloca na nossa cabeça, cria algo relacionado a isso. E outra coisa também é o que o nosso ego quer escutar. Então a gente quer escutar isso, algo que vai fazer com que a gente se sinta poderoso. Ah, então é só largar lá que eu vou ter mais tempo. Ah, então é só largar lá que eu vou ter a vida que eu quero. Só que muitas das vezes a gente se baseia na vida do outro, não na nossa. E como eu até mesmo falei, né, esse nosso ego, ele vem muito mais forte. Então temos que tomar cuidado com isso. E continuando a minha história, quando eu saí, eu vi que isso não era realidade, sim alguma coisa que eu projetei pra mim e comecei a passar por mais pressão, mais dúvidas. Eu vi que aquilo que eu achava que eu sabia era muito pouco, que nem a gente sempre coloca isso na nossa cabeça. Ah, tem um conhecimento de tráfego pago do que eu estudei, do que eu conheci. Não tá errado, já coloca ali na prática. A gente se baseia muito no que a gente escutou, no que, como eu falei, a gente escuta dos outros e não coloca na prática. E vê que não é bem assim, precisa de muito mais conhecimento e até mesmo você saber que você dificilmente vai saber de tudo. Eu sou especialista em fazer café com leite, pode saber que vai ter café com leite com açúcar, café com leite com mel, enfim, você nunca vai saber 100% daquilo. E continuando, claro que veio a insegurança, aquela parte de a gente ficar, será que tô fazendo certo? Quem não passou por isso, né? Ou até mesmo eu falei, se você está passando por isso, a insegurança ele vai estar te perseguindo nesse processo. Sua comparação também, porque fulano X conseguiu e eu não. Como eu até mesmo falei, a gente às vezes observa o que o outro tá vivendo e quer colocar na nossa realidade, porque a nossa realidade é diferente. O contexto ali seu que te diferencia da outra pessoa. E também tem o medo, que a gente começa a pensar, tá, mas será que eu continuo? Pô, até agora eu só tô me lascando. Tá sendo muito difícil pra mim até agora. O que eu vou agregar pra minha vida disso? Mas o engraçado é que eu lembro do nosso começo. Conseguiu clientes, ok? Conseguiu ali uma renda ok pra gente também. E isso foi ali. A gente largou o CLT. A gente claramente já tinha ali, né, o esboço da Odak, que é a nossa agência. Tinha ali o esboço por cima. E depois que a gente saiu do CLT, durou ali mais ou menos uns 3 meses. A gente já ingressou nessa ideia. Então já tinha um conhecimento ali, mas como eu falei, conhecimento bem simples em relação a isso. A gente meio que se acomodou. A gente viu que a gente tinha um cliente que pagava legal, começava até a olhar pra gente de trás do CLT e falava, nossa, não é que realmente é fácil isso? Olha só como estamos tranquilo. A gente pensou isso. É até normal, como eu falei, se você está passando por isso, tô aqui de boa, tô acomodado, ou você é aquela pessoa que também tá, nossa, cara, passei por o que ele tá passando aí, realmente complicado. Então tem esse ponto que a gente tem que absorver e saber que quando a gente tá acomodado também, aquele ambiente, não significa que a gente chegou no topo, que a gente zerou o game. Continuando, a gente tava lá acomodado, com nossos clientes ali ok, e foi aí que o sabe de tudo bateu na porta. E foi quando a gente começou a passar pelas dificuldades. Cliente cair, dinheiro também tava caindo, e investe aqui, investe lá, e procura cliente daqui, procura cliente lá, bate em porta de cliente, e meu Deus do céu, o que eu faço? Explodiu a cabeça, porque a gente viu que não era fácil. A gente também viu que a gente não podia estar acomodado, que esse momento ele ia chegar de uma hora ou outra. Mas sabe qual foi o real problema disso? Não foi nem a percepção de olhar isso e falar, nossa, tô indo atrás de cliente, que difícil. Mas sim que a gente olhou e viu que a gente tava perdido como pessoa. Tanto ali, sem rotina, sem organização, até mesmo mental e físico. Claro, a Oda que sofreu com isso. A gente fala que nós
somos a nossa empresa. Então, se a gente não tá bem fisicamente, mentalmente, a empresa vai acabar sofrendo com isso. Mas, olhando hoje, eu vejo que não era exatamente estar perdido. Nossa, onde é que eu tô? Será que eu tô fazendo certo? Medo, insegurança, falta de confiança. Mas sim que eu tava mudando como pessoa. Tava mudando a forma de agir, a forma de pensar, como lidar com os problemas, como estar naquela situação, se colocar ali disposto à mudança. É porque CLT, beleza, o começo ali você vai se adaptar, mas depois fica um conforto. Você está acomodado àquilo. E não faz você crescer mais. Você vai ter metas, dependendo. Eu trabalhava longe de vendas, você vai ter metas. Você vai vender mais mês, um outro não, sim. Enfim, você vai querer sim, provavelmente estar ganhando mais. Só que é isso. Porém, agora, você querer criar o teu negócio, você vê essa sensação de estar mudando. Mas é claro, perceba isso o mais rápido possível. Pra você não cair nessa ilusão, como eu falei, do seu ego, de ver os outros falarem que olha como eu consegui isso, olha como é fácil. E já coloca pra você que não é assim. E claro, a sua realidade é diferente do outro. E hoje eu vejo que eu sou num momento de organização, de novas rotinas, até mesmo ali a parte do negócio e, é claro, a questão mental. E como eu falo e reforço aqui, foi a mudança. Foi eu me sentir que eu estava me colocando num lugar diferente. Porque se eu fazia sempre a mesma coisa e pra mim tava ok, como foi no começo da nossa empresa, a gente começou mesmo cliente, mesma renda, subia a campanha, fazia aquilo, pam, 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 era isso. Não agregava mais nada. Era isso, acordava, subia a campanha, fazia reunião, nananana. Claro, ia atrás de novos clientes, mas o processo era esse. Então a gente ficava, nossa, é fácil, olha só, que tranquilo. Mas como eu falei, nesse momento eu me sentia perdido. Quando tudo, vamos colocar que desabou, mas na realidade eu estava mudando. Eu estava literalmente vendo outros caminhos para o meu negócio, tanto de métodos de alcançar cliente, como que eu posso fazer aquilo. Claro, o administrador da empresa, até mesmo caixa, novas funções que eu posso estar fazendo, não só como tráfego pago, mas, por exemplo, social media, enfim. Além de estar agregando coisas pro meu currículo, para mim, também estava mudando. E tem até um versículo na Bíblia que ele fala mais ou menos assim, ó. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado a esperança. E explicando um pouco mais esse versículo, é aquilo, a gente tem que passar por esses problemas, porque a gente sabe que se a gente ficar ali acomodado, na nossa zona de conforto, no nosso cotidiano ali, tô bem de boa aqui, a gente sabe que a gente não vai estar evoluindo, que a gente só vai continuar no mesmo ambiente, até mesmo com as mesmas pessoas, com o seu mesmo pensamento de estar ali porque eu devo estar ali, mas quando você chega num problema, você fica, não consigo resolver, isso aqui não é pra mim. Cara, para e pensa sobre isso. Você tem que passar por um problema. É simples, senão você não vai conseguir mudar essa tua perspectiva. E eu estou passando ainda, e sei que não é nada fácil. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade na comunicação, e eu venho tratando isso tanto em maneiras de leitura, como coisas que me forçam a me colocar em situações de mudança. Então é isso que eu recomendo para você. Coloque até mesmo um obstáculo ali no seu dia a dia, que acaba transformando em um problema, uma coisa que você acha, não, muito difícil. Até porque também as coisas que são difíceis ali, né, o obstáculo, a gente já leva como problema. Depois, você passar por isso, você vai ver que você já evoluiu pelo menos ali 1%. E se fizer todo dia, você vai evoluindo ali 1% a cada dia, quando você vê, você tá lá em cima. E talvez você esteja passando por isso agora, seja no trabalho, na vida pessoal, ou até mesmo na sua rotina, se sentindo um pouco sem rumo, sem direção. Cara, mas sabe uma coisa? Fique feliz, porque isso significa que você está mudando. Seja algo pequeno, mas é uma diferença para você mesmo. Porque cada dia que essa mudança vai passando, que você bate cabeça com as coisas, cara, mas por que eu tô fazendo isso? Por que meu trabalho é assim? E se eu começar tal coisa? Você vai começar a se sentir você mesmo. Não a opinião dos outros, não se importando com aquele seu ego de se sentir confortável. Não, tem que estar aqui, eu sou assim. Mas na verdade, muitas das vezes é o ambiente que você foi criado ou a sua convivência. Então, falo pra você, você está mudando. Saia do automático. A gente coloca isso de estar perdido, mas é automático. É a sua rotina que está seguindo essa programação, sem menos você perceber. Então sinta que você está mudando. Claro que você não vai fazer isso do dia pra noite, amanhã, consegui. Não, é um processo. Mas analise isso com calma, veja o ponto, anote o que você tem feito de diferente no seu dia, que você vai perceber isso com o tempo. Assim como eu também, claro, tenho passado por várias dificuldades, acredito que eu vou passar por muitas ainda, querendo ou não, e vai trazer aquele pensamento pra mim. Tô passando por isso de novo, será que eu mereço isso? Cara, não é pra mim, só que eu sei que eu não posso abaixar a cabeça pra isso.
porque senão eu vou voltar pra minha zona de conforto. Talvez tudo isso que eu planejei, tudo isso que eu elaborei ali em questões da nossa empresa, é como se eu tivesse pegado e aceitado isso. Então eu não posso. Eu tenho um propósito maior. Eu descobri que eu tenho um propósito maior não só pra mim, mas como pra minha família, como pessoal, como empresarial. Eu sinto. E claro, o dia a dia eu estou focando, fortalecendo essa mudança. Então você também tenha calma, que faz parte do processo. O que não pode é você se colocar nessa pressão e querer desistir. Isso não pode. Você se sentiu pressionado ali, tá num obstáculo, não desiste. Pode ter um tempo pra você respirar, ficar mais tranquilo. Como eu falei, anota isso, escreve com calma, mas não desiste. Mas é isso, o vídeo foi esse. Se você tiver gostado desse conteúdo e realmente te agregou, ou como eu falei, você está passando por isso, curte o vídeo e segue para mais conteúdos como esse. Não só como crescimento pessoal, mas sim também como empresário, ferramentas que vão te ajudar a crescer e até mesmo no seu crescimento pessoal com um propósito. Não esquece de comentar aqui embaixo a sua mudança, algo que você realmente queira fazer para você. Coloque um desafio, uma meta para você voltar nesse vídeo daqui um mês ali. Pode ser até meio algo curto, para você não se sentir também tão pressionado. E depois de um mês você volta aqui e vê se você conseguiu alcançar esse objetivo, tá bom? Mas o vídeo foi esse, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.